Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar aqui nesses exercícios como é possível então, né, se calcular o custo do capital próprio de uma empresa de pequeno porte, né, usando aí uma taxa de referência e o prêmio pelo risco estimado pelo gestor financeiro no primeiro exercício. E no segundo exercício, nós vamos calcular também o custo do capital próprio, aí nesse caso, de empresas de grande porte, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, usando o modelo de Gordon e o modelo CAPM para calcular o custo do capital próprio nesses dois casos. Então veja, nesse primeiro caso aqui, né, tem um problema aqui e ele já está resolvido. Eu vou explicar como foi feito e depois fica aí um desafio para vocês fazerem algo semelhante num outro exercício no mesmo modelo. Então, o gestor financeiro de uma pequena empresa ele quer calcular o custo do capital próprio obtido junto aos sócios e para isso, né, os sócios informaram que aplicam os seus recursos pessoais no título do Tesouro IPCA 2029, que atualmente está rendendo a taxa IPCA, que é a inflação, e mais esses juros de 7,37% ao ano. Então nós vamos precisar também da inflação prevista para 2025, que segundo o Boletim Focus é de 5,55% para esse ano. E de acordo com as características do negócio, claro que cada negócio tem um nível de risco diferente, né? Então, considerando as características desse negócio, o gestor considerou o prêmio pelo risco de 2,5. O nosso desafio é calcular o custo capital próprio dessa empresa. Como é uma empresa de pequeno porte, né, não existe nenhum modelo próprio para isso, mas existe aqui, né, aquilo que a gente normalmente usa, que é muito prático, né? A gente usar uma taxa de referência. Essa taxa de referência tem a ver com os investimentos pessoais dos sócios da empresa, e o prêmio pelo risco, que tem a ver com as características do negócio. Cada tipo de negócio tem um nível de risco diferente. Então aqui, né, a taxa de referência vai ser os juros do Tesouro Direto mais a inflação. Então, taxa de referência é, na verdade, os juros, né, que está sendo pago, como é o IPCA mais, né, então é os juros mais a inflação e o prêmio pelo risco do negócio. Então, nesse caso, o Tesouro IPCA está pagando 7,37 de juros, a inflação prevista é de 5,55 e o prêmio pelo risco considerado de 2,5. Se a gente somar todos aqui, a gente tem então o custo do capital próprio calculado pelo gestor dessa pequena empresa. Observem que o resultado deu 15,42% ao ano. Não podemos esquecer de colocar aqui por cento ao ano para o caso de calcular o custo do capital próprio. Aliás, qualquer custo de capital precisa ter um percentual ao ano aqui. Então esse é o primeiro exemplo, né, o primeiro exercício. No segundo aqui, a gente já tem uma empresa maior, uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Essa empresa tem o parâmetro beta, né, que é um parâmetro de risco igual a 1,05. O ativo livre de risco de mercado, né, o retorno esperado desse ativo livre de risco, que é normalmente aqui nesse caso o que paga os títulos do Tesouro Americano, de 3,75% ao ano. O retorno esperado de mercado, no caso da Bolsa Americana, né, de algum parâmetro de Bolsa Americana, de Bolsa de Valores, 7,95. A inflação americana é de 3,1% prevista para o ano e o risco Brasil é 350 pontos. Com esses dados a gente calcula o modelo CAPM. Os demais dados aqui são do modelo de Gordon. O dividendo, né, projetado, pago por essa empresa é de 5,84. A gente espera que os dividendos cresçam uma taxa de 0,5 ao ano. Porém, né, para vender as ações dessa empresa, o mercado cobra um deságio de 0,25% e a corretora, né, cobra aí um custo de lançamento de 0,90, né, ou seja, 90 centavos para cada ação. E essa ação está sendo negociada no mercado por R$ 55,90. O nosso desafio é calcular o custo do capital próprio calculado pelo modelo CAPM e pelo modelo de Gordon e comparar os dois e escolher o custo de capital efetivo dessa empresa. O modelo de Gordon, então, adaptado para ações, né, ordinárias, ele é calculado por essa fórmula aqui.
o dividendo previsto para aquele primeiro ano depois do lançamento da ação, dividido pelo preço da ação no mercado, menos a taxa da corretora, menos o deságio, e nesse caso mais a taxa de crescimento esperada para os dividendos. Então, substituindo os dados, nós temos aqui os 5,84 do dividendo esperado, o preço da ação 55,90, desconta o custo de lançamento, desconta o deságio, o deságio 25 centavos, o custo de lançamento 90 centavos, desconta do preço, isso está no denominador, e 5,84 dividido por esse resultado aqui do denominador. Com isso, nós já teríamos aqui o custo do capital, mas como essa ação, esses dividendos crescem aí numa taxa de 0,5% ao ano, então 0,5 dividido por 100 dá 0,005, somando aqui tudo, fazendo os cálculos todos aqui, a gente encontra esse custo do capital próprio medido pelo modelo de Gordon de 11,17. O modelo CAPM, ele usa a taxa livre de risco, que é o percentual pago lá pelos títulos do Tesouro Americano, 3,75, mais o beta vezes o prêmio pelo risco. O beta é um parâmetro de risco, 1,05, e o prêmio pelo risco é o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. O retorno de mercado, nesse caso aqui, desculpa, eu pus 7,95, mas na verdade ele é 10,95, vou até corrigir aqui, Então ele é 10,95 menos 3,75, que é a taxa livre de risco. Então faz o que está no parênteses aqui primeiro, multiplica pelo beta, soma a taxa livre de risco, veja que ela aparece duas vezes no modelo CAPM, soma o risco país, só que o risco país está em pontos, tem que dividir por 100, então dá 3,5, e desconta a inflação americana, que nesse caso é de 3,1%. Fazendo esses cálculos todos, a gente chega aqui num custo capital medido pelo modelo CAPM dessa empresa de 11,71%. Então veja, nós temos dois modelos com custos de capital diferentes. Nós vamos escolher sempre o pior caso, porque para o gestor o pior caso é o que garante que, se acontecer o melhor caso, ok, está tudo certo, mas ele não pode confiar no melhor caso e de repente acontecer o pior caso. Então a gente vai adotar o pior caso como sendo o custo capital próprio dessa empresa. Então, esse exercício é um exercício que ajuda a gente a calcular o custo capital próprio, tanto para empresas de pequeno porte quanto para empresas que têm ações na Bolsa de Valores. E fica o desafio aí depois para vocês fazerem um outro exercício semelhante a esse. Muito obrigado aí, e qualquer dúvida estamos à disposição.